Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a chupeta. Sim, a chupeta é uma causa de muita angústia para as mães. Pensa bem, primeiro vem a dúvida, usar ou não usar. Depois, não utilize, isso vai fazer mal para o seu bebê. Depois, ai meu Deus, vou usar, mas que modelo? Qual que é o melhor modelo? Qual que é a forma correta de usar? Será que eu estou passando da medida? E que horas que eu tiro? E como que eu tiro? Ele está chorando muito, eu não consigo tirar a chupeta. Você imaginou quanta angústia vem junto com esse tema? É quase que um consenso entre a pediatria e a otorrinolaringologia que não se deve utilizar a chupeta. Muito se fala a respeito disso porque ela pode trazer sim muitos malefícios para o seu bebê. Uma das coisas que ela mais causa são alterações odontológicas. Então aquele céu da boca muito profundo, aqueles dentes que se projetam para frente, fica uma criança tipo dentuça, sabe? A mordida aberta, que é quando o dente superior e inferior não encaixam. Alterações para mastigar, alterações de movimento de língua e até o desvio de septo, causando aí uma certa dificuldade para respirar. Além dessas alterações odontológicas, a gente sabe também que o uso exacerbado da chupeta, ela também altera toda a movimentação da musculatura. Isso pode desencadear dificuldade na mastigação, dificuldade para engolir os alimentos. Os pais começam a ver que a criança não aceita comer alimentos sólidos, tem muita dificuldade para se alimentar com os alimentos sólidos, engasga muito, tem dificuldade para engolir. Enfim, além dessa seletividade alimentar, começa a engasgar muito. Ele pode alterar a fala, inclusive crianças que têm atraso de fala, uma recomendação independente da idade é que se não utilize a chupeta em momento algum, gente. Não é aquela coisa de eu uso só para dormir. Não, em momento algum. Atrasou a fala ou tem qualquer outra alteração, é retirada completa da chupeta. Uma dúvida muito frequente aqui é se ela altera ou dificulta o aleitamento materno ou se ela é uma causa de desmame precoce. Sim, gente, na verdade, o que a gente vê na literatura, existe quase que um consenso de que sim, a chupeta, ela aumenta o risco do desmame precoce, tá? Mas não se sabe exatamente o porquê dessa relação. O que até os próprios estudiosos, os pesquisadores observam é que existem muita coisa que interfere nisso, né? A vontade da mãe amamentar, a necessidade da mãe voltar ao trabalho mais cedo, a quantidade de horas da chupeta que utiliza, a forma como utiliza a chupeta. Então, assim, via de regra, a gente observa que as crianças que usam a chupeta mamam, têm um desmame mais precoce, sim. Inclusive, é exatamente por esse aumento do risco do desmame precoce que o Ministério da Saúde obriga que os produtores de bicos, mamadeiras, chupetas coloquem no rótulo que aquilo pode atrapalhar a amamentação e que crianças pequenas não precisam de bico, mamadeiras ou chupetas. E também é proibida propaganda incentivando aí a venda desses produtos. Mas você deve estar se perguntando, tá, se tem tanto malefício, por que não proíbe logo a venda da chupeta e acabou a história, ninguém usa chupeta? Gente, a chupeta acalma a criança, sabe? E não é só a criança que acalma, às vezes acalma a mãe. A gente precisa ter um olhar um pouquinho mais carinhoso com as mães. Sabe por quê? Porque às vezes, principalmente as mães de primeira viagem, é tanto medo, é tanta angústia, o bebê chora, você não consegue entender o que está acontecendo com ele, e você tenta tudo, já trocou fralda, e aquela criança está chorando, e você... Entenderam? A gente já sofre com a amamentação, Então, eu tenho um olhar um pouquinho mais carinhoso em relação ao uso da chupeta para aquelas mães que optam por usar a chupeta. O que você precisa saber? A chupeta, ela serve para acalmar a criança. Por que ela acalma a criança? Porque a criança, até os 2 anos de idade, ela está na fase oral do desenvolvimento psicológico dela. Então, o ato de sugar, de chupar, de levar à boca, acalma a criança. Então, daí eu já te respondo uma outra pergunta.
Qual que é a forma correta de usar? Gente, a forma correta de usar, daqueles que optaram por usar, é usar apenas para acalmar a criança. A criança está chorando, você não sabe o que é, você acalma a criança com a chupeta, acalmou, retira. Não existe ficar andando com chupeta pela casa, dormir com a chupeta. Ah, ele só usa para dormir, mas essa associação não é legal, entende? A criança não tem que entender que ele precisa de uma chupeta para dormir. Então, você utiliza a chupeta o mínimo de tempo possível, acalmou a criança, retira a chupeta e ao longo do tempo você vai ensinando ferramentas, outros métodos para ela se acalmar. Você vai ensinando a ela a reconhecer o que é fome, o que é sono, o que é dor, entende? E é quase que um consenso que após os 2 anos de idade já não é mais recomendável o uso da chupeta, independente do tempo. Então também, ele já tem 2 anos e meio, mas ele usa só para dormir. Não dá, porque a partir dessa idade você já tem um desenvolvimento odontológico maior, desenvolvimento de fala, você tem uma repercussão muito maior do uso da chupeta para a saúde da criança. Então, se completou 2 anos, não interessa, tem que tirar a chupeta. Tirada da chupeta, o ideal é que seja gentil. Nunca esqueçam que ela aprendeu a se acalmar com aquilo ali. E agora meu recado é pra você, mamãe que optou por usar a chupeta. Não fique se sentindo tão culpada ou a pior das mães por conta disso, porque fulana conseguiu criar o filho sem chupeta. O que você precisa entender é que essa chupeta, se utilizada de forma incorreta, se for utilizada de forma exacerbada, isso pode trazer grandes malefícios para o seu bebê. Então, aprende a usar de forma correta, usa com moderação se tiver que usar, e nunca esqueça de que precisa ser retirado antes dos 2 anos de idade ou a qualquer momento se a criança tiver alteração de fala, alteração para engolir ou a critério do otorrinolaringologista, pediatra ou odontólogo que acompanha o seu filho, tá bom?